Olá, meu amigo e minha amiga, aqui de volta Alexandre Bernardes, dando continuação à série A Causa, a Verdadeira Causa das Doenças hoje no mundo todo. Por que adoecemos e de onde vêm as nossas enfermidades? Hoje, parte 5. Acompanhe para um maior aproveitamento a parte 1, 2, 3 e 4 também. Porque assim você vai conseguir montar o quebra-cabeça. Em cada parte você tem uma pecinha do quebra-cabeça, ok? Você pode acompanhar pela minha linha do tempo no Facebook ou aqui no canal A Verdade para o Tempo do Fim no YouTube. Aliás, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, ok? Se você já é inscrito e você, inclusive, já ativou o sininho de notificações, mas não tem recebido as novidades, às vezes acontece de o YouTube não notificar uma novidade, tá certo? Todos os dias nós estamos colocando novos vídeos. Então, visite diariamente o canal. Faça isso, visite diariamente, ali você terá certeza das novidades, sem depender em si das notificações do YouTube, ok? Na nossa última aula, nós vimos a importância das vitaminas para que o nosso organismo esteja fortalecido, sobretudo o sistema imunológico, não é? Nós vimos então o Dr. Morris Fishman na Enciclopédia Familiar de Medicina e Saúde, que disse o seguinte sobre as vitaminas: substâncias encontradas nos alimentos em quantidades diminutas e que são indispensáveis para o funcionamento normal do organismo. Ele também diz que quando há deficiência, escute, deficiência ou falta completa de vitamina na dieta, ou quando elas se perdem pelo processo, inclusive do cozimento, apresentam-se então certas perturbações específicas, conhecidas como doenças deficitárias. E ele também termina dizendo que a deficiência de algumas vitaminas produz doenças bem definidas nos seres humanos. Foi isso que nós vimos então. E aí nós vimos também, por exemplo, os antibióticos, né, que destroem as vitaminas K e o complexo B, os analgésicos, que destroem as vitaminas C e K, os antiácidos, que destroem o complexo B, vimos o cigarro, que destrói a vitamina C, e vimos também outras causas de doenças, como o mau uso do ácido oxálico, os alimentos inferiores, que são aqueles alimentos que, quando a pessoa vai na feira, por exemplo, arremata ali, né, as bananas mais em conta, as maçãs mais em conta, as verduras mais em conta, mas na verdade estão já sem os seus nutrientes, porque são machucadas, fracas, murchas, tá certo? A pessoa pensa que fez um bom negócio, mas vai gastar aquela economia que pensou que fez mais tarde na farmácia, né? Vimos também a questão do excesso de alimentos cozidos, que é a causa também de várias doenças, as frituras e a fermentação, causado então pela má combinação alimentar, aí causa prisão de ventre, e aí vem as doenças, como nós já vimos, inclusive, nas palestras anteriores. Eu faço aqui sempre um resumo, tá? Da palestra anterior, mas, repetindo, procure, procure acompanhar a parte 1, 2, 3 e 4 também, para você ter todo um contexto, não é, deste assunto e vai ficar muito bem entendido na sua mente, vai ser uma bênção para você. Aí nós vimos o porquê das epidemias e das pandemias. O porquê? Por que nós estamos passando por isso agora, nesse momento? Aí nós vimos que, via de regra, as grandes epidemias, elas passaram a serem, digamos assim, mais raras, né? Entre aspas, né? Nos últimos tempos. Mas nós vimos que isso, na verdade, aconteceu por quê? Porque a ciência médica aprendeu a ter sabido como paralisar consideravelmente por meio, então, de medicamentos, né, medicamentosos, de farmácia, os remédios, as drogas, digamos assim, e através das vacinas, ok? Sempre novas, né, vacinas, novos remédios, paralisar o quê? A força vital dos homens, no sentido de que a força curativa do próprio organismo se enfraqueceu ao longo de décadas, de anos, de séculos.
De modo que o corpo, então, acaba não encontrando a força necessária em todas as grandes crises curativas epidêmicas. E aí acontece o que nós estamos vendo agora. Vem igual um efeito dominó. Tá certo? E aí nós vimos então que as epidemias, elas só atingem, portanto, pessoas que estão com o organismo enfraquecido, ou seja, com o sistema imunológico enfraquecido, por causa do acúmulo então das substâncias nocivas no organismo, que podemos chamar de depósito de lixo. E como os vírus, os fungos, as bactérias e os germes são oportunistas, eles vão vir para fazer o trabalho deles, que é limpar o terreno, não é? Da sujeira. Mas a doença em si não é causado pelos vírus em si. É isso que nós temos que entender. E já vimos isso antes. Então, depósito de lixo no organismo, digamos assim, por décadas acumulado, substâncias nocivas, não é? Tudo isso no organismo, o que nós podemos chamar de matérias pútridas. Então, nós vamos hoje começar respondendo uma pergunta. O que é doença? O que é doença? Aí, a resposta seria a seguinte: a doença não é primariamente o resultado dos micróbios. Por quê? Lembram-se que nós falamos aqui? Se você pesquisar, você verá, vou repetir, né? Estou sendo até redundante, mas essa é a cereja do bolo, por isso que tem que repetir. Se você pesquisar, você vai ver que normalmente todas as pessoas carregam no corpo muitas bactérias, protozoários, fungos e vírus patógenos, mas que não causam doenças, porque esses germes, vejam, são controlados pelo sistema imunológico. Olha que interessante. Então, esta assertiva de que a doença não é primariamente o resultado dos micróbios pode parecer algo atrevido e revolucionário nos dias de hoje. Mas saiba, meu amigo e minha amiga, que é uma verdade inquestionável e que você pode verificar por você mesmo que isso é luz e verdade. Tá? Mas nos dias de hoje, né, pode ser algo revolucionário atrevido, por quê? Não, mas a ciência acadêmica, a ciência médica, né, as instituições de saúde mundial, os grandes médicos, a medicina acadêmica diz isso e diz aquilo, e a mídia falou isso e falou aquilo outro, estão atrás de um remédio, estão atrás de uma vacina. Aí você de repente vem trazendo uma coisa assim simples, dizendo que a cura, de repente, está até em algum componente que você tem lá no seu quintal. É algo revolucionário, não é? É difícil de aceitar, é difícil de acreditar. Mas sempre foi assim, meu amigo e minha amiga, sempre foi assim, né? Deus sempre revelou as suas coisas através das questões mais simples da vida. Vamos fazer uma analogia rápida. Quando Jesus nasceu, os anjos foram avisar acerca do nascimento de Jesus para o mundo inteiro, para os fariseus, para os judeus que se gabavam de serem os detentores da verdade, os oráculos de Deus, aquela coisa toda. Foi assim? Não. Foram lá para alguns pastores, simples, humildes, ninguém dava nada para eles, e disse o quê? Hoje vos nasceu o Salvador. Não é? Sempre foi assim. Então, isso aqui, se você for estudar por você mesmo, você vai ver que muitos pesquisadores já têm reafirmado isso. Que a doença não é primariamente o resultado dos micróbios, poderíamos dizer também dos vírus, também das bactérias, também dos fungos e assim por diante. Não é uma descoberta do Alexandre Bernardes, não, e nem de qualquer coisa de conhecimento recente. Então, vejam só, é o que a gente acabou de ler lá. Ó, se os micróbios, em princípio, fossem responsáveis pelas doenças, todos nós seríamos doentes, porque todos têm acesso aos mesmos micróbios em maior ou menor quantidade. Mas a realidade é que nem tanto o micróbio quanto o equilíbrio de forças, ou seja, a devida cota de resistência física em contraposição à invasão é que deve ser levada em consideração. Aí você se lembra do Louis Pasteur, que elaborou a teoria do germe? Que o germe é o causador das doenças. Mas no fim da vida dele, segurando as mãos de seus assistentes, o que ele disse?
que a teoria do germe não é a verdadeira, e sim a teoria do terreno biológico. Quem é que defendia a teoria do terreno biológico? Antoine Bécamp e Claude Bernard, não é? Então tá aí. Inclusive, Louis Pasteur disse que se fosse, vamos aqui resumir no nosso português claro, se fôssemos nos preocupar em sair a caça aos vírus e às bactérias, não é? Inventando então um remédio para tal bactéria, uma vacina para tal vírus e assim por diante, causaríamos então o diabo. O que nós estamos vivendo hoje? Mencionamos no começo dessa palestra, não é? Que quando vem as epidemias, os organismos estão enfraquecidos e não têm o seu poder próprio curativo. Por quê? Porque as células foram detonadas ao longo de anos por causa das drogas medicamentosas, das vacinas, dos remédios, conforme já citamos, e o corpo não tem força para resistir quando os vírus aparecem para limpar o terreno, porque eles são oportunistas. Então, é isso aí, é muito simples, não é verdade? É muito simples. Então, não é a virulência do micróbio que deve ser temida, meu amigo e minha amiga. Mas o quê? Mas a falta da resistência. Então, em face de uma doença, não se precisaria sair caçando vírus, né? Dessa doença, é o que as pessoas estão fazendo hoje, estão desesperadas. Olha a soma de dinheiro, bilhões sendo gastos para encontrar uma vacina, um remédio, a economia paralisada, a economia quebrando no mundo, as pessoas desesperadas, sendo que a resolução está nas questões mais simples da vida. Ah, mas Alexandre, o que eu vou fazer sozinho? Você vai ser luz para uma pessoa, aquela pessoa vai ser luz para outra, e aquela outra para outra, levando essa mensagem, não é? Não a mensagem do irmão Alexandre, não. A essência dessa mensagem que é pregada e ensinada por muitas outras pessoas se você procurar por aí. E o mundo todo será iluminado com essa verdade. Amém? Então, em face de uma doença, repetindo, não precisaria sair à caça aos vírus dessa doença. Conquanto a pesquisa tem o seu lugar, né? Não precisamos aqui sermos também radicais em criticar a medicina acadêmica, né? Ela tem o seu papel de importância, mas é preciso o quê? Que nós consideremos primeiro como da mais alta importância a capacidade de resistência do próprio organismo para se defender contra a invasão dos micróbios, dos vírus e assim por diante. Então, preste bem atenção. Você vai concordar que qualquer pessoa que tenha vivido um pouco ou que tenha vindo da roça, não é? Já viu como que as plantas de terras virgens produzem frutos sadios e saborosos, não é verdade? Sem nenhum cuidado especial, né? Sem adubos e pesticidas, tá certo? Ok. Mas o que acontece? Logo que se enfraquece a terra, começam então o quê? Os problemas para a planta, não é isso? E dentro de algum tempo, então, nem os adubos e nem os recursos de pesticidas conseguem evitar as doenças, que ocasionam, então, a produção de frutos de mau gosto e de péssima aparência. Não é assim que acontece? Talvez você já tenha tido essa experiência e tal. Mas olha que interessante essa história. Preste bem atenção nessa experiência fantástica. Adele Davis, já falecida, uma pessoa considerada assim de alto gabarito na linha de nutrição, tá? Muito respeitada e tal, ela relatou certa vez em um de seus livros uma experiência muito interessante feita nos Estados Unidos da América do Norte. Escute bem essa experiência, eu acho muito interessante. Olha só, vou narrar aqui a experiência para você. Alguns pesquisadores tomaram, preste bem atenção nos detalhes, um pedaço de terra e o adubaram cuidadosamente durante algum tempo, unicamente, sabe com o quê? Com matéria orgânica. Quando a área estava assim enriquecida, tá? Cobriram-na então completamente com capim para pastagens. Continua. Logo que este campo estava em condições, não é, para pasto, puseram nele então vários animais jovens de várias espécies. Escute. Após alguns meses,
injetaram nesses animais doses maciças, olha só, dos mais virulentos micróbios. O que será que vai acontecer depois, né? Mas veja bem, 1 e 2 semanas depois, o que deveria acontecer se a gente for olhar com os olhos humanos, né? Ixi, o sangue vai estar todo detonado, todo impuro desses animais. Mas sabe o que aconteceu? 1 ou 2 semanas depois, extraíram deles amostras de sangue. Lembra-se que nós dissemos que a vida está no sangue, que o sangue puro, alcalino, não é? Que é o que nós devemos entender e levar em consideração e não se preocupar com os vírus em si? Tiraram as amostras de sangue e não encontraram nenhuma bactéria viva de todas as que foram injetadas. Louvado seja Deus, amém? Olha que coisa maravilhosa, não é? Então, por que não aconteceu isso? Por quê? Por tudo que foi feito aqui naquele pasto, não é? Aquele adubo orgânico, tudo bonitinho, tudo natural, tudo dentro do que deve ser colocado para se ter saúde. E mesmo que foi injetado ali grandes quantidades de micróbios, o sangue daqueles animais não foi contaminado. Olha que coisa maravilhosa, né? Coisa tão simples. Então, diz que todas as bactérias haviam morrido pela ação bactericida das defesas orgânicas dos próprios animais. E diz também que eles se haviam alimentado, olha agora aqui a cerejinha do bolo, eles se haviam alimentado de ervas saudáveis e nutritivas, e seu sangue podia enfrentar e vencer os invasores. E aí se comprova a sabedoria daquele ditado caboclo, que diz o seguinte: praga de urubu magro não mata cavalo gordo. Tá vendo como Deus é sábio? Vocês se lembram? Vocês se lembram que nós lemos que Deus, na sua sabedoria, ele criou os vírus, os bacilos. Vocês se lembram? Nós falamos isso nas palestras anteriores, né? Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, criou os vírus, os bacilos, as bactérias, os fungos e outros micro-organismos com a finalidade de limpar o terreno. Então, os vermes limpam o quê? Limpam a terra dos cadáveres enterrados, não é? Aí, uma outra analogia que podemos colocar: os abutres e os urubus fazem a limpeza dos cadáveres sobre a terra. E outras criaturas limpam a sujeira dos mares, e assim por diante. Então, os vírus ou as bactérias não produzem doenças em ninguém. Tá? Então, os vírus, eles existem para limpar o terreno. Isso faz parte da natureza. Então, devemos cuidar do nosso sistema imunológico. O sangue puro, alcalino, as vitaminas necessárias no organismo, as células fortes, né, bem alimentadas. É assim que nós devemos, então, entender essa questão simples. Então, só existe uma única enfermidade. E esta é também a opinião de vários médicos, inclusive cientistas no mundo. Por exemplo, o Dr. Jonathan Foreman, na ocasião editor do Jornal de Medicina do Estado de Ohio e distinto presidente da Sociedade Amigos da Terra, disse certa vez o seguinte: desafio qualquer pessoa a nomear uma única enfermidade infecciosa ou parasítica em que o estado de nutrição dos tecidos do paciente não tenha sido mais decisivo do que o próprio germe. Em outras palavras, eu, Alexandre Bernardes, desafio também, se pegar todas as pessoas que morreram nessa pandemia ou nessa epidemia que seja por esse vírus que você sabe qual é, e examinar os tecidos do organismo desses pacientes, vocês vão ver que o problema foi o estado de nutrição desses tecidos e não o problema desse vírus. Agora, infelizmente, meu amigo e minha amiga, isso não vai ser feito. E como você é uma pessoa inteligente, não preciso dizer para você o porquê, né?
quais são os interesses que estão por detrás disso. Mas Deus, na sua simplicidade, ele vai se manifestar através de quem? De nós, de mim, de você, para você levar essa luz. E repetindo, iluminando luz. Então você leva essa luz para iluminar uma pessoa e essa pessoa leva essa luz para iluminar outra, para que o mundo todo seja iluminado. No final dessa palestra, eu vou citar textos que falam exatamente sobre isso, tá bom? Continue então conosco aqui na audiência. Aliás, muito obrigado pela audiência, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Então, as pessoas, continua ele, o doutor Forman, ele disse, as pessoas não morrem de doenças infecciosas como se lhes atribuem, mas realmente de má nutrição ou subnutrição. Essa é a verdadeira causa em cada caso. Então, podemos notar aqui a ênfase dada à importância da alimentação correta. Então, primeiro, o Dr. Forman, ele passa por alto o poder do germe e do verme na produção da enfermidade, tá certo? Para salientar como de real peso a falta de nutrição das células. E também devemos entender que é evidente que ele não menciona aqui, escute bem, má nutrição no sentido de apenas carência alimentar, não é isso. Mas principalmente a subnutrição que resulta de alimentos produzidos em terras enfraquecidas ou depauperadas, destruição dos nutrientes pelo processamento dos alimentos e o não aproveitamento total e satisfatório na assimilação. Então, às vezes a gente pensa assim, olha que interessante, se eu sair agora de casa aqui, eu for na avenida onde eu moro, aqui tem um Habib's, tudo um do lado do outro. Tudo um do lado do outro, então. Um Habib's, um Burger King, um McDonald's. Filas, você vai ver filas de carro. Aí o pessoal sai de lá, comem, bebem, refrigerante em cima. Tô bem nutrido, tô bem alimentado. Os donos de pizzaria estão ganhando tanto dinheiro que se eles pararem, eles vão conseguir viver aí por muito tempo só com o dinheiro que eles estão ganhando de Coca-Cola e pizza que estão vendendo. Agora, isso significa que a pessoa está bem nutrida? E a questão das vitaminas? E a questão dos nutrientes? E aí as pessoas vão morrendo e a gente vai colocar a culpa em quem? No bichinho lá, né? No famoso bichinho, no famoso vírus, que eu não preciso citar o nome aqui, né? Então, essa que é a questão. Então, isso tudo envolve um bocado de considerações, não é? Nós não podemos tratar de forma assim bem abrangente nessa série, porque deveríamos aí gastar muito tempo, mas de qualquer maneira, o que nós desejamos salientar, tá? Sobretudo nesta série aqui, é que não é o micróbio maior responsável pela doença, e sim o estado de nutrição dos tecidos. Então, uma pessoa ela pode comer, como já falei aqui, citei até a analogia do Habib's, McDonald's e Burger King, né? Ela pode comer abundantemente, até mesmo dos mais ricos alimentos, agora um outro contexto. Além de ela comer muito, encher a pança, eu estou sendo aqui hoje bem, português bem claro, né? Mesmo comendo os ricos alimentos em demasia, ela pode ter células desnutridas. Por quê? Porque você pode, de certa forma, comer algo que faz bem para a saúde, mas se esse alimento não foi preparado da forma adequada, tá certo? Ah, mas eu só como frutas, tá? Mas lembra-se que nós falamos no começo? Você vai na feira, lá no final da feira, acha que está fazendo um bom negócio, mas está pegando as frutas mais machucadas, as verduras mais machucadas, todas enfraquecidas, não vai te nutrir. Inclusive, na palestra anterior falamos sobre isso. Agora, olha que interessante esse testemunho. Esse testemunho é do Durval Stockler de Lima. Ele já é falecido. Ele é autor do livro Nutrição Orientada e os Remédios da Natureza, que tem servido aqui de, digamos assim, de manual para nós realizarmos esta série, tá? Olha essa experiência maravilhosa que ele contou aqui, ó. Tá? Nós já estamos caminhando praticamente aí da metade para o fim da nossa palestra. Tenham mais um pouco de paciência, por favor. Olha só.
Há alguns anos, então ele está contando a experiência dele, o Durval. Há alguns anos, eu tinha sobre a minha escrivaninha um vaso com lindas violetas africanas. Só um parêntese, antes de continuar. Eu conheci esse Durval. Eu era pequenininho, eu tinha 5, 6 anos. Meu pai me levava lá no Instituto Adventista de Ensino, né? Hoje é chamado de UNASP São Paulo, lá ali no Capão Redondo, sabe? Ali você tem a Coab, né? A Coab Adventista. Aquilo ali era só fazenda. E tinha muito pasto, né? Vacas, bois. Eu lembro que eu era pequenininho, a gente chegava lá, conversava com ele, tirava leite da vaca ali na hora, né? Hoje leite já é complicado, né? Para indicar tomar o leite hoje já não tá legal, né? Naquela época era outra situação. Meu pai me levava, eu conheci esse homem, sabe? Eu conheci esse homem. E ele ajudou muitas pessoas a serem curadas, inclusive de câncer, com tratamentos naturais. Uma história muito linda, né? E hoje ele descansa no Senhor, aguardando a ressurreição por ocasião da volta de Jesus. Mas continua. Então ele diz ali, né, que ele tinha na escrivaninha dele um vaso com lindas violetas africanas. Preste bem atenção. E ele diz que para ele era um descanso mental contemplar diariamente o viço e a singela beleza daquelas flores, não é? Aí ele diz assim: meses foram se passando e um dia, de repente, eu notei que a planta estava coberta de pulgões brancos. Então já começou a vir lá os bichinhos para destruir a planta. Aí ele pensou: o que posso fazer para livrá-la desta praga, né? Aí ele diz assim, ó: fui a uma loja especializada na cidade, onde me venderam um inseticida. Olha o que ele fez, um inseticida para esta finalidade. 2 dias depois de aplicação, vi que havia matado a planta. Então, dentro dessa história, tenta raciocinar, dentro de toda esta série que você tem acompanhado, qual é a verdadeira forma de se curar uma doença, tá bom? E de fortalecer o sistema imunológico. Se é saindo aí a caça de vírus, de remédios para os vírus, de vacinas, ou se é o nosso próprio alimento que é o nosso remédio, tá bom? Vai pensando aí, vai analisando. Você é uma pessoa inteligente, você vai entender. Então, ele matou a planta. Aí ele notou que sobrou um pedacinho do tronco, tá? E ele arrumou então uma nova terra e cuidou daquela mudinha. Muito bem. Aí ele diz que com o tempo ela se tornou novamente vigorosa e se cobriu de flores belíssimas. E ele diz que estava agora de novo feliz da vida. Só que passados alguns meses, ele diz, ele descobriu que ela estava cheia do que de novo? Dos famosos pulgões brancos. Novamente eles vieram. Então ele foi a uma outra cidade e lá ele contou o que estava acontecendo. E venderam a ele um outro tipo de veneno, de inseticida. Um outro tipo. Ao voltar para casa, ele aplicou na planta. E 2 dias depois ele viu que havia de novo o quê? O que você acha? Matou a planta de novo. Oh, meu pai do céu, né? Mas outra vez se salvou uma folha e uma parte do tronco. Aí ele diz que cuidou daquilo com carinho, trocou a terra. Dentro de algumas semanas, pela terceira vez, estava muito robusta e cheia de flores novamente. Termina por aqui? Não. Olha só agora. Entretanto, após alguns meses, um dia, vi que estava cheia do que de novo? Dos famosos pulgões. E pensei então, não é possível. O que eu devo fazer? Aí ele diz assim, ó, aí me lembrei da citação de Adele Davis, aquela história lá do pasto, lembra? Os animais que foram colocados naquele pasto, que se alimentaram de ervas saudáveis e nutritivas, lembra-se daquela história? Ele se lembrou daquela história lá. E ele disse para ele mesmo assim, como você pode ser tão estúpido, Durval? Você diz em todas as suas conferências que é possível curar quase tudo com um alimento? E como não lhe passou pela cabeça que esses pulgões estão aí porque a planta está desnutrida? Fantástico, né, gente? Antes de continuar, eu fico até emocionado, viu, de contar essa história aqui. Porque as coisas de Deus são muito simples, né?
Olha tudo que está acontecendo, a economia sendo destruída, as pessoas morrendo, porque não tem essa luz, desesperadas. É uma sabotagem satânica que está sendo feita no nosso mundo, né? Deus vai cobrar caro isso daí, pessoal, dessas pessoas. Mas glórias a Ele, porque Ele tem o seu povo que vai levar a luz da verdade e tudo será trazido à sua verdadeira luz. Amém? E a mensagem da saúde, ela vai abalar o mundo. Será um espetáculo para o mundo. A plantinha, ela estava apenas desnutrida. Ela não precisava, vamos colocar na nossa linguagem, não precisava de uma vacina para detonar com aquela doença, ou de um remédio, não. Olha agora, escute agora. Ó. Olha o que ele fez então. Fui à cozinha, fiz um copo de suco de cenoura. Cenoura, você vai... não. Né? Sabia que a cenoura pode resolver o seu problema? Não, cenoura, imagina, mas quem é você para dizer isso? Você é médico? Você é cientista? Não, mas a ciência acadêmica... Infelizmente, muitas pessoas que acham que sabem tudo, né? Na verdade, não sabem nada. É como diz uma autora cristã chamada Ellen G. White, que ela diz assim, que aqueles que gostam de elogiar as grandes mentes sábias do mundo, né? Como grandes pessoas inteligentíssimas, deveriam então elogiar o próprio Satanás, porque nenhum homem, ser humano, pecador, jamais igualou a sabedoria de Satanás. Muito forte, né? Então ele foi lá, fez um suco de cenoura e derramou diretamente na terra, ao redor do tronco da violeta. E diz assim, ó, deixei os pulgões em paz, não fiz nada com eles, deixei eles lá. Dentro de alguns dias, a planta estava vendendo saúde com as folhas verdes e viçosas. Louvado seja Deus, né? Eu lembrei agora também de Jesus. Jesus usava muitas parábolas, muitos aspectos da natureza para ensinar. Jesus não se formou na academia, nas faculdades da época dele, mas ele tinha a sabedoria divina, a sabedoria do Espírito Santo. E é isso. Eu e você precisamos disso, meu amigo e minha amiga. E aí ele pergunta aqui, ó, e os pulgões, né? Cadê os pulgões? Ele disse assim, ó, não sei o que aconteceu com eles. Não tinha um sequer, desapareceram todos tão misteriosamente como haviam aparecido. Louvado seja Deus. E vou até repetir de novo isso daqui, ó. Vou até repetir de novo, ó. Normalmente todas as pessoas carregam no corpo muitas bactérias, protozoários, fungos e vírus, patógenos, mas que não causam doenças porque esses germes são controlados pelo sistema imunológico. Então, ele diz assim, ó, o Dr. Durval, aprendi uma lição prática nessa história. Aprendi por experiência que era verdade o que o Dr. Forman e outros escreveram. Ou seja, não há doenças em plantas e animais que estejam bem nutridos. E este é o conhecimento que nós, seres humanos, devemos praticar para termos o quê? Saúde. Louvado seja Deus. Caminhando agora para a reta final do nosso estudo, peço só mais um pouco de paciência para você, tá bom? Então, olha o que outros médicos também dizem. O doutor C.W. Cavanaugh, ele diz, a realidade é que existe apenas uma doença geral, e esta é a má nutrição. Tá certo? Então, má nutrição por causa de má alimentação, células desnutridas, porque não tem as vitaminas, não tem os minerais necessários, né? Uma água de má qualidade, enfim. Na palestra número 1 e na palestra número 2, lá tem dicas de saúde. Vá lá e acompanhe aí. Você vai ter coisas interessantes. E também nós vamos falar mais sobre isso depois, tá? Dicas de saúde, os 8 remédios de Deus e assim por diante. Então tá aí, ó. O doutor, por exemplo, um outro aqui, o doutor Alex Carroll, avançou a tese em favor da importância da nutrição, dizendo que se o médico de hoje não for o nutricionista de amanhã, o nutricionista de hoje será o médico de amanhã. Olha lá. Hipócrates, o pai da medicina, o ex-ministro Mandetta da saúde do governo Bolsonaro,
Eu lembro que logo no começo dessa pandemia ele citou lá Hipócrates. Não que eu vou dizer agora sobre Hipócrates, tá? Só citou Hipócrates no sentido de citar o nome dele como o pai da medicina. Só que os doutores de medicina, por exemplo, citam Hipócrates, mas não citam as coisas mais importantes que ele citou. É interessante, né? Não vou julgar aqui a motivação deles, né? Eu acho estranho isso, né? Deus é que sabe. Agora, olha o que Hipócrates falou. Teu alimento será tua medicina. E tua medicina será o teu alimento. Hipócrates viveu no ano 460 a.C. Olha lá. Vou repetir. Hipócrates, pai da medicina, disse: teu alimento será tua medicina, e tua medicina será teu alimento. Em outra ocasião ele disse também, ó, deixe no recipiente a droga, se puderes curar o paciente com o alimento. Louvado seja Deus, não é? Então, de todas estas citações, é importante salientar a importância da nutrição como fator de saúde. E de outro lado, a má nutrição como a causa das enfermidades. Então, precisamos entender isso na sua verdadeira luz. Mas a desnutrição ou a má nutrição não é uma questão apenas de deficiência de alimentação. Pois, como nós já vimos, até mesmo os melhores alimentos ingeridos sem orientação correta podem ser a causa das doenças, não é? Então, é especialmente importante nós entendermos isso da forma correta, então. Tá bom? Entender a importância dos bons alimentos, ocupando o lugar de maior destaque na saúde, outros fatores também coadjuvantes. Isso está à nossa disposição na natureza e em nós mesmos também. Tá? Então, do outro lado, ao mesmo tempo em que os erros alimentares e os alimentos de má qualidade e mal combinados preparam o organismo para a doença, há fatores ambientais e de costumes e atitudes, ou de procedimentos e posições mentais que produzem enfermidades e também a morte. Então, em outras palavras, meu amigo e minha amiga, a doença é o resultado não tanto da superioridade dos micróbios, dos vírus, das bactérias e dos germes, quanto dos fatores que criam a falta de resistência do organismo para superá-los. Fatores estes que estão relacionados com a desnutrição. Então, meu amigo e minha amiga, Deus é muito sábio para errar. Deus ele está chamando você e a mim para sermos luz em meio a esta treva que está vindo sobre todo o mundo. Porque as pessoas estão desesperadas, quebradas, deprimidas, não é? Esperando um remédio, esperando uma vacina. Mas nós sabemos aqui aonde podemos encontrar a verdadeira cura, amém? Sobretudo, a verdadeira prevenção contra as doenças. Deixemos os vírus para lá e cuidemos do quê? Do nosso organismo, do terreno biológico, do nosso sangue, do nosso corpo. Deus tem chamado você, eu quero terminar então com essas últimas considerações. Chamado você para ser luz. Em Deuteronômio capítulo 7, versículos 14 e 15, diz assim, ó, bendito serás mais do que todos os povos, nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. Verso 15, e o Senhor de ti desviará toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios que bem sabes, antes as porás sobre todos os que te aborrecem. Claro, no sentido de que Deus permitiria que essas doenças viessem por causa da própria escolha das pessoas em desrespeitar as leis da saúde. Então, a gente colhe aquilo que a gente planta. Olha, Deus está falando que você será bendito. Bendito.
Então, hoje é o tempo de nós exaltarmos essa mensagem, a mensagem da saúde. Apocalipse 14, então é o penúltimo texto que eu leio para fechar a mensagem de hoje, a parte 5, viremos ainda com outras partes, tá? Talvez mais uma ou duas, tá? Apocalipse 14, versículo 7. Uma das mensagens de advertência ao mundo é: dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Olha agora aqui, ó. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, o chamado para a humanidade é para adorar a Deus como Criador, ou seja, Deus está nos levando novamente, em outras palavras, não é? De volta para as origens, de volta para a criação. E lá em Gênesis, o último texto então, Gênesis 1, 29, Deus diz claramente ali, ó. Disse-lhe mais, agora aqui na criação, não é? Disse-lhe mais, Gênesis 1, 29. Eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E em definitivo eu termino com este último pensamento. Deus está atuando em favor do seu povo. Ele não quer que fiquem sem recursos. Está reconduzindo-os ao regime alimentar original fornecido ao homem. Esse regime deve consistir em alimentos feitos com produtos que ele proveu. Ou seja, aqui é o nosso remédio, né? Essa é a vacina, tá vendo? Essa é a vacina, esse é o remédio. Os produtos principais usados na preparação desses alimentos são frutas, cereais e oleaginosos, mas várias raízes também serão usadas. Meu amigo e minha amiga, saiba que eu tenho orado por você todas as madrugadas, para que Deus te abençoe, sobretudo, nesse assunto em específico que temos tratado aqui no canal, para que você seja luz, amém? Leve essa mensagem, meu amigo e minha amiga, seja luz. Vá lá na casa daquele seu amigo e daquela amiga que está com medo de sair na rua, de pegar o vírus, porque está na espera de uma vacina, de um remédio. Leve essa mensagem, leve essa luz. Explique para ela a importância da alimentação adequada, a importância de cuidar das vitaminas necessárias que o organismo necessita, não é? A importância do exercício físico, a importância dos 8 remédios de Deus. Eu vou falar sobre isso nos próximos assuntos. Enfim, tudo aquilo que você tem ouvido nesta série, leve esta luz. Essa pessoa vai ficar impactada, ela vai ficar cheia de alegria. Porque não é a mídia, meu amigo e minha amiga, que vai ensinar essas pessoas. Não é a medicina acadêmica que vai dar esse ensinamento. Porque nós estamos vivendo numa época de engano e de sabotagem mundial. Jesus disse que seria assim. Mas ele disse que o evangelho seria pregado a todo mundo. E a mensagem da saúde faz parte também da pregação do evangelho. Então seja a luz, meu amigo e minha amiga. Seja o sal da terra. É assim que o engano será desfeito. E todos terão a oportunidade de fazerem a sua escolha. Ou de um lado ou do outro. E muitos saberão aonde encontrar a verdadeira saúde e a verdadeira prevenção contra as pandemias, contra as doenças, de forma que isso passará longe do arraial dessas pessoas, porque a palavra de Deus prometeu isso se tão somente fizermos a nossa parte e elas também a parte delas. Deus abençoe, um beijo no seu coração, muito obrigado pela audiência. Compartilhe este vídeo no Facebook. Dê aí a sua curtida se você se sentir à vontade em fazê-lo. No YouTube, deixe o seu like se você gostou. E ore por esse projeto. Ore pelo seu amigo e irmão Alexandre Bernardes também. Tá bom? Você que chegou agora poderá rever daqui a pouquinho quando estiver disponível aí no Face ou no YouTube. E fique atento e atenta que logo teremos a parte 6. Talvez mais uma ou duas partes aí para terminarmos então esta série. Um beijo no seu coração. Um grande abraço do seu amigo e irmão Alexandre Bernardes.